Boa tarde. Boa tarde, Alô, tudo bem? Tudo jóia? Nosso penúltimo dia, gente, está acabando a nossa Semana Mulheres no Indigenismo. Como tem sido gratificante até aqui, né, a nossa jornada. Hoje à tarde é a nossa penúltima palestra, amanhã de manhã a gente ainda tem mais evento. Hoje à tarde nós teremos a participação da servidora, cadê aqui? Luana Machado de Almeida, né, indigenista da FUNAI, vai trazer para a gente a palestra Parentes Estrangeiros, Intérpretes Indígenas no Processo de Contato com o Povo Xinani, lá no Acre. E a Luana já está aqui na sala. Boa tarde, Luana. Boa tarde. Testando meu Joia, áudio. Luana. Funcionando, Tá né? saindo, tá um som Tá bom. bom. Obrigada, Luana, por ter aceitado o convite para palestrar na Semana Mulheres no Indigenismo. É uma satisfação muito grande, não só para nós da CODEP, como para todos os servidores e servidoras que estão participando do evento, ter a possibilidade de trocar conhecimentos com você, ainda mais num tema que envolve indígenas isolados, né? Luana, o teu cargo na FUNAI é de indigenista especializada. Você entrou no concurso de 2010? Isso, eu entrei em 2010, no concurso de 2010, e fui lotada lá na Coordenação Regional Alto Purus, que tem sede em Rio Branco, no Acre. Ah, tá. O seu primeiro local de trabalho já foi lá no Acre mesmo. Você ficou lá quanto tempo? Eu fiquei lá até 2018. Até 2018. De lá você veio diretamente aqui para a FUNAI sede? Eu vim para... A minha licença encerrou no início de 2019, e aí eu vim para a FUNAI sede. Desde então estou na sede. Certo. E qual trabalho você desempenhava lá, na CR de Alto Purus? Eu trabalhava no SEGAT, né? Uhum. E acompanhava, enfim, diversos tipos, né, de atividade, mas muito na área de... Acompanhava processos de licenciamento, processos de regularização fundiária, que mais que eu... Ações de fiscalização, monitoramento, você não Fiscalização chegou a participar? eu nunca trabalhei muito, eu trabalhava mais na parte da gestão, e demandas que vão chegando, né? Acompanhei a regulamentação do etnoturismo, né? Que a gente teve uma época um grupo de trabalho, a gente tinha bastante ações na época que eu estava lá em parceria com o governo do Acre. Uhum. E era uma diversidade, terminava uma demanda, passava da CGLIC, ia para a CGGAN, ia para a CEGID, assim, era mais essas coordenações que eu tinha mais interlocução. Mas é isso, a gente é fiscal de contrato, a gente ajuda a fazer termo de referência, a gente dirige carro, a gente participa de agendas aleatórias. Uhum. E qual que é quais são, né, as comunidades indígenas que eram atendidas pela CR Alto Purus no período que você trabalhou lá? Tá. No estado do Acre tem duas coordenações regionais, né? A coordenação regional Alto Purus, que fica em Rio Branco, e a coordenação Vale do Juruá, que fica em Cruzeiro do Sul. Então, tem também uma divisão também no movimento indígena, né, do Vale do Purus e do Vale do Juruá. Então, a coordenação regional Alto Purus, ela atendia as terras indígenas e os povos do Vale do Purus, que aí tem Manchinere, Jaminaua, Cunicuim, aí atende também sul do Amazonas, a região de Boca do Acre, que aí tem Jamamadi, Apurinã, e pega no noroeste de Rondônia também com os Caxarari. Acho que... E os Culina também, não falei dos Culina. Basicamente estes povos, né? Uhum. E o seu trabalho acadêmico foi em torno de povos indígenas isolados, povos Xinani, né? Na verdade, eu vou depois discorrer mais sobre isso na apresentação, mas a sede, né, administrativa da Frente de Proteção Etnoambiental em Vira, ela fica localizada em Rio Branco, no mesmo prédio que a Coordenação Regional Alto Purus. É subordinada a Alto Purus, em Vira. Ela é vinculada administrativamente, né? Ela é subordinada à Coordenação Geral de Índios Isolados e de Recente Contato. Mas toda a parte, né, administrativa, os contratos,
eles passam pela... eram vinculados na Serra e Alto Purus, mas a área de abrangência e atuação da frente é majoritária na área do Vale do Juruá, embora tenha também ali no Vale do Acre, na terra indígena Mamoadate, na terra indígena Alto Purus, presença de índios isolados, mas então ela tinha essa vinculação, assim, é complicada a atuação, porque eles eram vinculados administrativamente com a Serra e Alto Purus, mas territorialmente atuavam na área da coordenação regional Vale do Juruá. Atuavam, não atuam, né? São ainda. Tá, e a tua jornada acadêmica, Luana, tua graduação é em que área? Minha graduação é em administração de empresas. Administração de empresas, Uhum. certo. Hoje você já é doutora, né? O teu mestrado seguiu administração ou já foi enveredando pelos temas mais afetos à área finalística da FUNAI? Quando eu me graduei, né, em administração, eu decidi estudar antropologia, e aí eu iniciei uma nova graduação, mas aí nesse período eu ingressei no mestrado, né? Eu mudei para o Rio de Janeiro, eu fiz a graduação em Londrina. E aí teu mestrado foi? Foi em antropologia. Na mesma instituição onde eu fiz o doutorado, com o mesmo orientador também. Uhum. Aí você já perseguiu ali a linha no âmbito da antropologia mesmo. Hoje você é doutora em antropologia social pela mesma universidade onde cursou o mestrado, né, a Federal do Rio de Janeiro. E em relação ao teu trabalho, a tua pesquisa acadêmica, Luana, considerando um artigo que você publicou, muito relacionado, né, à tua tese de doutoramento, eu achei que você foi bem perspicaz no iniciozinho ali daquele artigo em trazer um contexto de Brasil de 2014 que estava recepcionando a Copa do Mundo, né? Era a segunda vez que a Copa do Mundo estava sendo realizada no país. A última tinha sido em 1950, né? 64 anos depois, Rio de Janeiro recepcionando Copa do Mundo e ao mesmo tempo, no mês de junho de 2014, ocorrendo outro evento lá no Acre, né, que eu considero como um evento, que é a aparição desses indígenas isolados no primeiro contato, né, que eles buscaram realizar, e as FUNAI, junto com intérpretes indígenas, possibilitaram uma comunicação ali com esses indígenas isolados. Eu achei muito bacana, porque são dois fatos muito antagônicos, né? Num canto do país você tem um mega de um evento com participação internacional, e num outro canto no Brasil, lá na fronteira, um encontro acontecendo como se fosse, você mesma coloca nesse artigo, uma atualização do que ocorreu aqui, a época do descobrimento, entre aspas, né? Eu achei isso muito interessante na tua tese, no teu artigo, perdão. E aí, eu me lembrei, inclusive, da época que eu cursava a graduação, de alguns autores que se debruçaram na literatura quinhentista, em especial a Carta de Pero Vaz. Esses autores, eles colocam que o encontro se deu por fases, né? Primeiro a fase do medo mútuo, a fase do estranhamento mútuo, depois a fase da admiração. E aí eu queria saber, a partir da tua pesquisa acadêmica, em especial as conversas que você teve com os intérpretes indígenas que auxiliaram naquele contato e também com servidores envolvidos naquele evento, se ainda é possível identificar esse tipo de sentimentos. Se ainda existe, num primeiro momento, o medo, depois o estranhamento, a admiração. Foi possível perceber? Com certeza, assim, o medo, a desconfiança no momento inicial do contato, né, eu falo sobre isso na tese, foi marcante, né, era um encontro entre desconhecidos, embora já estivessem, né, no caso dos intérpretes, foi um reencontro, assim, de alguma maneira, mas hoje eu não sei dizer como tá, né, a minha pesquisa, ela tem um período delimitado, mas com certeza tinha, e não sei nem se é em fases, sabe? Primeiro uma coisa e depois outra. Eu acho que as coisas vêm bem misturadas. O medo e, ao mesmo tempo, o fascínio, o desejo e o receio. Eu acho que é tudo ali misturado, mas, sem dúvida, os primeiros momentos iniciais, assim, a tensão, a desconfiança e
e o medo, né, do desconhecido, ele estava presente, assim. Em ambas as partes. Tem umas histórias incríveis, assim, não vai dar para contar muitos causos, mas os servidores, né, da frente de proteção que tiveram ali conduzindo esse processo, eles têm histórias, assim, incríveis e muito difíceis também, né, de situações onde um deles falou, não, aquele dia ali eu achei que ia morrer, entrei na canoinha e eles mandaram subir, a gente subiu, chegou lá, deixou ele e saiu correndo. Então, assim, diversas situações que eu acompanhei, não no território, mas que de ataques, de conflitos e dos servidores mesmo achando que iam morrer, assim. Eu tenho uma outra pergunta, mas eu vou lançar ela agora, mas eu acredito que ela será respondida durante a palestra. No entanto, eu já vou fazê-la aqui, tá? Em relação a esse contato, né? Que num primeiro momento foi um grupo muito pequeno de pessoas. E com o passar do tempo, né, na semana subsequente, meses subsequentes, esse grupo foi aumentando em quantitativo de pessoas. E aí, em relação à atuação dos intérpretes indígenas, a minha pergunta é se o aumento do quantitativo de pessoas, Shinane, se deve não apenas pelo fato dos intérpretes serem indígenas e conseguirem demonstrar ações mais familiares, tanto do ponto de vista linguístico, como, de repente, até da questão da cultura, e se somente em relação a isso, ou também pela uma atmosfera de confiança, né? Os Shinane foram ficando mais confiantes nessa relação, e a partir disso, vamos colocar entre aspas, a notícia se espalha entre eles e o grupo vai aumentando, né, para fazer os próximos contatos. Então, essa é a pergunta, eu não sei, acredito que ela deva ser respondida aí ao longo da palestra, mas é só para a gente ter um ponto de partida aqui, a partir desse momento, 15 e 17, você exerce toda a autonomia aqui na plataforma Teams, com o nosso público. O Marcos Henrique vai fazer o compartilhamento dos seus slides. E aí, é todo seu microfone. Luana, boa palestra. Obrigada, Elô. Enfim, eu vou falar sobre isso, mas só para não deixar a sua pergunta, né, assim, sem um retorno, o contato, né, quando ele acontece, é um pequeno grupo, né, de jovens que corajosos, né, que saem, né, na aldeia dos Achaninca, e depois aí tem uma sequência de acontecimentos, mas eles voltam, né, isso é importante, né? Eles vão, eles procuram, eles fazem o contato e aí eles voltam, os outros parentes que ainda estavam, né, na mata. Eu vou falar sobre isso, a ideia de sair da mata como uma forma de olhar para o processo de contato e de falar sobre ele. E aí, com certeza, acho que a questão da confiança, eles foram vindo gradativamente, né? Mas, em grosso modo, assim, depois que se restabeleceu na base, eles já foram chegando, assim, só uma família que demorou cerca de 1 ano para se aproximar mais, assim. Então, vamos lá para a apresentação. Aí, ela fica assim mesmo? Henrique, tenta colocar em tela cheia, por favor. Gente, eu peço desculpa que eu tô com uma tosse feia aqui e prolongada. Mas teste não é Covid, tá? Bom, então, em primeiro lugar, né, seguindo inclusive o rito acadêmico, mas é importante agradecer, então agradeço todo mundo que está aqui, né, é puxado, a gente dá conta das nossas demandas e acompanhar várias palestras, mas está sendo muito rico, acredito, para todo mundo, e agradeço todo mundo que está aqui para escutar e conhecer um pouco desse trabalho. Agradeço, né, a gente, mesmo que seja repetido, é importante reafirmar, né, agradeço a CODEP pela iniciativa desse evento, uma oportunidade, né, poder estar falando sobre essa pesquisa que eu fiz com o apoio da FUNAI. Agradeço a FUNAI de uma forma abstrata, né, mas, na verdade, foram pessoas da FUNAI, diferentes pessoas em diferentes momentos, né, a minha chefia lá no Acre, as instâncias todas pelas quais o meu pedido de afastamento tramitou, né, então,
não vou falar o nome de todas as pessoas, porque com certeza ia faltar gente, mas assim, né, agradeço a FUNAI como instituição por ter concedido esse afastamento e espero de verdade que ele volte a ser concedido regularmente e essa oportunidade seja ampliada, né, para mais servidoras e servidores. Embora não estejam aqui, talvez algum servidor da frente, mas eu acredito que não, mas os interlocutores da pesquisa, né, que foram basicamente, majoritariamente, os indígenas de Aminawa, que trabalharam como intérpretes, e os servidores da Frente de Proteção Etnoambiental em Vira, aos quais eu tenho, assim, todo respeito, carinho e admiração, o que eles fizeram, o que eles encararam e assumiram existencialmente muito forte, muito profissional e na maior parte das vezes sem condições, né? Sem respaldo, sem formação, na raça mesmo, no compromisso e com aquele processo, com a vida desses indígenas, né? E tem pessoas incríveis ali, assim, tudo, né, o que eu pude aprender e levantar aqui na pesquisa é porque eles estavam ali no território fazendo, né, executando uma política pública que é super importante, né, para que esse povo tenha saído da mata, tenha feito contato e que não tenha sido dizimado, né, como historicamente os contatos, primeiros contatos, né, a taxa de mortalidade costuma ser muito elevada, né, e no caso do contato com o povo do Xinani, não teve nenhuma morte por doença infecto-contagiosa, né? Então, eu acho que é algo que a gente tem que sempre mencionar, e isso só aconteceu porque existe uma política pública específica, que precisa de investimento, precisa melhorar, precisa de recursos humanos, muito, mas ainda com todas as dificuldades, ela funcionou nesse caso, né? Nesse sentido de que não teve nenhuma morte. Eu acho isso muito importante destacar. Também favoreceu, né, o ambiente acadêmico, meu orientador, que, enfim, é uma pessoa muito importante na minha formação, na minha trajetória, e meu orientador é o Carlos Fausto, né, minha co-orientadora é a Bruna Franqueto, que é uma linguista. Então, tive o apoio, né, a orientação dessas duas pessoas e fiz o meu doutorado no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, na UFRJ. Então, vamos passar aqui agora para o nome da tese, né, Parentes Estrangeiros, Intérpretes Indígenas no Processo de Contato com o Povo do Xinani. Eu vou dividir minha apresentação aqui, espero conseguir fazer dentro do tempo, em 3 momentos, né? Inicialmente vou apresentar a pesquisa, o contexto da pesquisa e o trabalho de campo, depois a estrutura da tese e o conteúdo dos capítulos, e por fim vou tentar trazer algumas reflexões a partir da questão de gênero e buscando contribuir para a política pública indigenista, que não são reflexões que eu não explorei na tese, né? Mas que eu acho que cabe tentar colocar aqui algumas provocações para a gente pensar. Então, vamos lá, né? A pesquisa. Eu, como disse, né, sou servidora da FUNAI, ingressei no concurso de 2010, no cargo de higienista especializado, na Coordenação Regional Alto Purus, em Rio Branco, e a Frente de Proteção Etnoambiental, né, com a sua sede administrativa também lá em Rio Branco. Desde que eu cheguei na FUNAI, mantive uma proximidade, né, com os servidores, e aí a gente acaba também, né, com a pauta, estava sempre próxima e acompanhando, né, o início foi muito difícil, a chegada desses servidores novos, né, houveram muitas dificuldades de cunho administrativo para viabilizar a ida deles na base. Teve logo no início, em 2011, a base de proteção etnoambiental Xinani, que fica localizada no Alto Rio Vira, onde hoje eles acompanham, né, o povo do Xinani.
ela foi desativada, ela foi atacada por narcotraficantes peruanos. Então é importante falar que ela fica localizada muito próxima à fronteira com o Peru. Eu vou mostrar depois mais para frente nos mapas, né, uma área de intensa circulação de povos indígenas isolados, né, que não reconhece essas fronteiras dos estados nacionais. E a gente, né, tem até, não é bem uma brincadeira, mas a gente fala lá no Acre que é uma região de cabeceiras de rios, né, e como assim, os rios se encontram ali, e é uma área onde circula uma área de floresta, são imensas, é um grande mosaico de áreas protegidas, unidades de conservação e terras indígenas, e ali circulam índios isolados e traficantes, narcotraficantes, assim. Então, é uma área também como eu posso dizer? É isso, eles sofreram em 2011 ali um ataque na base, os servidores que estavam lá foram evacuados, né, saíram correndo, e com isso a base foi desativada em 2011. E o que eles fizeram, né, nesse período após desativar a base? Foi um momento também de troca de gestão, né? Tinha um sertanista histórico, assim, a Frente Envira foi criada por ele, né? E foi conduzida por ele ao longo de pelo menos 20 anos, né? Que é o Meirelles, né? O conhecido como Meirelles, José Carlos Meirelles. E estava no momento de transição ali, ele estava saindo e estava chegando servidores novos, né? Os auxiliares em indigenismo que foram lotados lá. E quando foi desativada a base, eles passaram a fazer um trabalho que já vinha sendo desenvolvido também pela Comissão Pró-Índio do Acre, que eles chamam de trabalhar com os povos indígenas do entorno, né? Então, eles não tinham condições de segurança para estar na base da FUNAI, mas eles passaram a fazer agendas com os povos que vivem e compartilham território com esses povos indígenas isolados. E eu acompanhava esse trabalho, muito fascinada, né? Era bastante próxima, né, em termos de amizade, de algumas pessoas que trabalhavam lá, e achava fascinante toda essa complexa rede de relações, né, que eu escutava falar ali do Alto Envira. E quando foi em 2014, que eu decidi tentar a seleção para o doutorado, eu fiz um projeto de pesquisa que tinha como objetivo estudar junto aos Axaninca, que moram lá, compartilham a mesma terra indígena Campa Isolados do Envira, que fica bem no Alto Envira, assim, na fronteira com o Peru, como eu já disse. E a minha proposta era fazer, né, um trabalho de campo de longa duração, de ir para a aldeia, porque eu ficava escutando as histórias, né? Eles andavam no entorno e aí tinha muita questão do saque, né? Então, assim, os índios isolados passavam lá e pegavam as coisas deles, e aí o pessoal tinha que dar um jeito de repor, ao mesmo tempo a FUNAI não tem como comprar essas coisas para repor aqueles saques, e isso às vezes tensionava mais essas relações, não tinham relações diretas, então, com os Axaninca e os índios isolados, mas tinha algum tipo de relação, né? Se encontravam às vezes na floresta, tinha essas situações onde eles apareciam, né? E, historicamente também eles já têm histórico, inclusive, de conflito, né? Então, fiz esse projeto de pesquisa no início de 2014 e fui aprovada, né? Não, quando eu estava fazendo a seleção, aconteceu isso, né? Era a Copa do Mundo, eu gosto um pouco de usar essa frase que você destacou, Elô, porque é isso, estava tendo Copa do Mundo, então a Alemanha, né, Alemanha e Brasil, 7-1, enquanto aquilo estava acontecendo, o Brasil estava todo assim, os estádios, né, a Copa no Brasil, gerando todo tipo de repercussão, lá estava acontecendo um grande evento, né, um acontecimento mesmo muito inédito, né, e aconteceu tudo ao mesmo tempo, né? Então, enquanto eu estava fazendo a seleção, os indígenas saíram ali na Aldeia Simpatia, apareceram na Aldeia Simpatia, a FUNAI foi acionada para ir lá, e teve né, uma série de etapas, né? Foram acontecendo, né, algumas coisas, mas foi isso, né? A FUNAI foi lá com a frente de proteção e aí eu pensei assim, bom, legal, né? Agora meu projeto de pesquisa vai ficar interessante também, né? Vou poder estudar
não só como os Achanicas se relacionam com os povos isolados, mas também como que eles vão desenvolver a relação com esse povo que está saindo agora, que fala uma língua diferente da deles. Os Achanicas são um povo que fala a língua indígena Aruac, né, do tronco linguístico Aruac, da família linguística Aruac, e os povos do Xinani, os Jaminawa, são da família linguística Pano. Mas estava, né, falei, bom, vai ficar, reconfigurou, mas vai ficar legal, né, esse projeto. E aí, né, ainda não sabia se ia ter a licença também, ainda estava tudo um pouco incerto. Quando foi no início de 2015, a FUNAI concedeu a licença, né, então eu não fui logo no primeiro semestre fazer as disciplinas no Rio de Janeiro, porque eu ainda estava aguardando a licença. Enquanto isso, estava acompanhando o que estava, né, se desdobrando ali, atuando na CR. Tinha foco nos Achaninka nesse momento. Fui no segundo semestre de 2015, fui para o Rio de Janeiro, fiz as disciplinas, e aí quando iniciou 2016, eu engravidei. E aí eu falei, bom, aquele campo de ficar lá no Alto Envira, né, muito tempo com o bebê, não vai dar certo. E precisei mudar o projeto de pesquisa, e como eu acompanhei desde o início, né, as repercussões a partir, né, do que acontecia em Rio Branco, na sede da CR da frente, eu já tinha esse interesse na questão dos intérpretes, eu já achava assim, uma questão bem fascinante, e quando eu precisei mudar o projeto de pesquisa, eu optei, então, por fazer acompanhar, né, e pesquisar sobre como que foi essa participação dos Jaminawa, que atuaram como intérpretes nesse contato. Pode passar. Marcos, pode passar o slide, por favor. Obrigada. Então, assim, a pesquisa, ela documenta, né, os primeiros 4 anos depois que os índios isolados saíram na aldeia Simpatia, que eles apareceram lá, então o período é de junho de 2014 a julho de 2018. Nesse período, durante 3 anos e meio, teve uma atuação direta de intérpretes indígenas nas ações, nas equipes de campo que ficavam lá na BAP Xinani. O trabalho de campo mais intensivo se deu entre os meses de março de 2017 e julho de 2018, depois que eu encerrei as disciplinas no Rio de Janeiro, que eu pari e que meu filho estava um pouquinho, enfim, na verdade não estava maior, né? Ele tinha poucos meses, mas já tinha mais condição, né, de sair, de fazer um pouco mais de autonomia, diria. Foi o período onde eu me concentrei para fazer as entrevistas, as conversas e acompanhar os acontecimentos, né, que estavam se desdobrando nesse caso. Eu acho interessante também, outros colegas que já apresentaram antes falaram, né, dessa questão, dessa dupla posição, né, de ser servidora e ser pesquisadora. Eu acho que isso tem tanto oportunidades quanto dilemas, né, isso traz para a gente. Enquanto oportunidade, eu considero que muitas das informações, do conhecimento, né, que eu fui adquirindo sobre esse caso é pela oportunidade de ser servidora da FUNAI, de estar ali, de estar conversando, de estar cotidianamente acompanhando como que essa situação estava se desdobrando em termos institucionais, né? E isso me deu também um acesso, né, aos servidores, a informações, a relações de confiança, né? Mas, por outro lado também, o afastamento para pós-graduação, ele ajuda a separar um pouco as coisas. Eu era servidora, mas estava ali afastada, então, assim, eles tinham uma clareza que eu estava fazendo pesquisa. Mas para os indígenas, eu já acho que isso fica mais embaralhado, assim. Então, eu era a Luana da FUNAI, embora eu estivesse afastada da FUNAI e não estivesse ali conversando com eles enquanto FUNAI, né? Eles me identificavam sempre como FUNAI. Então, às vezes, é difícil a gente separar, né? Fica um pouco ambíguo. E aí, uma questão que eu acho super interessante, eu coloquei aqui logo no começo do contato, né? Um colega voltou do campo e ele tinha várias histórias, né, para contar ali, eram histórias, muitos dilemas, né, e eu achava aquilo tudo fascinante, né, no meu interesse antropológico, achava aquilo tudo muito bom para pensar e tudo muito
fascinante mesmo. Eu ficava ali, né, adorando escutar os casos e as histórias. Aí ele vira para mim e fala assim: tá, mas e vocês, antropólogos, nesses 500 anos de contato? Não tem nenhum manual para dizer o que a gente vai fazer, né? E aí eu falei: bom, não, não tem como ter um manual, porque cada povo é diferente, fala uma língua, contexto, conjuntura política. Por outro lado, eu achei uma provocação bem interessante, né? Tanto para a gente na antropologia, quanto também para a política indigenista, né? Como é necessário, e assim, passaram-se muitos anos sem ter acontecido uma situação assim de primeiro contato, e essa é uma situação bastante característica também, porque ninguém foi atrás deles para contatar, né? Eles mesmos saíram. Então, assim, tem muito conhecimento acumulado, a antropologia tem muito a ofertar, né, em termos de conhecimento para essas situações, o indigenismo também, mas a sensação deles era que estava assim, mas a gente não sabe o que fazer, né? Porque de fato tem uma parcela grande do imponderável ali, mas eu acho que é interessante pensar, né, como pode, a partir das experiências prévias, né, ter diretrizes, e eu acho que isso avançou um pouco depois, né, porque teve aí o contato do Shinane, depois teve os contatos Corubo, e acho que teve algumas outras situações, também teve umas situações no Zauá, então, assim, foi um período ali onde, eu até brincava, eles fizeram uma conferência e resolveram fazer contato ali, fizeram uma conferência na mata e estão saindo, né. Então, tem essa questão. E aí, por último, aqui para encerrar essa introdução, a fonte de dados, né, que eu usei na pesquisa foi majoritariamente, né, entrevistas semi-estruturadas, encontros, né, que eu fui acompanhando de diversas situações com os indígenas de Aminawa, que trabalharam como intérpretes, e com os servidores da frente. Também tive acesso a material audiovisual, documentos institucionais. Participei como pesquisadora, né, apoiando a linguista a Lívia Camargo, que conduziu um projeto de documentação linguística a cargo do Museu do Índio, que era um projeto que teve como objetivo e conseguiu produzir um dicionário multimídia da língua falada pelos índios do Xinani. É importante falar, né, que nessa escolha, né, de mudança de tema e para fazer o trabalho de campo, um fator que pesou bastante é que os indígenas de Aminawa, que trabalharam como intérpretes, muitos deles, na época, moravam assim, no sentido que eles moram, às vezes, em vários lugares, né, mas eles tinham casas e passavam grande parte do seu tempo ali em Rio Branco, num conjunto habitacional que eu vou falar na tese, que chama Cidade do Povo. Então, isso facilitava, né, tudo rolava, acontecia ali em Rio Branco, né, quer dizer, acontecia na base, mas eu conseguia ter acesso a essas pessoas que estavam conduzindo esses processos e esse encontro ali em Rio Branco. Acho que, deixa eu ver, acho que já, isso é isso. Bom, então, agora, apresentando, né, eu tinha preparado até para ler, gente, eu não sei se era melhor ler para não me perder, vou tentar acompanhar aqui nas minhas anotações, a estrutura da tese, né, então é uma tese que tem uma introdução, 4 capítulos e as considerações finais, né. Na introdução, eu falo sobre o que é a tese, eu faço uma breve, já algumas ideias de temas que me interessaram muito, que eu gostaria de ter desenvolvido, mas que não foi possível no âmbito do doutorado, que são questões relacionadas a políticas linguísticas, né, a tradução e a atuação de intérpretes indígenas em outras esferas, né, então eu tinha bastante esse interesse, eu faço algumas ideias, né, sobre essas questões, mas não me aprofundo nisso na tese. Explico sobre a pesquisa e o trabalho de campo, tem um breve guia conceitual que eu esclareço algumas escolhas, né, de terminologia e de conceitos que eu utilizo, e é bem interessante, né, a gente conclui um trabalho, eu defendi minha tese em abril de 2021,
E talvez hoje eu já fizesse outras escolhas para alguns conceitos ali que eu optei naquela época, né? Aí tem também, rapidinho, a estrutura da tese, tem também uma seçãozinha onde eu coloco uma mini biografia, assim, um perfil dos intérpretes de Jaminawa, né? Quem são eles, o nome deles, e é isso, na introdução. Aí vamos lá para o primeiro capítulo, né? Então, o primeiro capítulo, ele é composto por essas 6 sessões. A primeira sessão, né, que chama Cenas do ela foi influenciada, né, por esse local de pesquisadora, né, de servidora, né, que quando ainda não estava fazendo a pesquisa, mas estava acompanhando, então a gente acompanhava, né, o rádio foi fundamental, né, nessa comunicação, então o rádio era ali do lado da sala, a gente estava o tempo todo ali acompanhando todos os desdobramentos, né, do que estava acontecendo lá a partir dos servidores ali da frente. Eu vou ler, gente, que eu acho que vai ficar mais interessante, senão eu vou acabar me perdendo. Então, essa primeira sessão, eu busco narrar os primeiros encontros, né, com os índios isolados, da perspectiva de alguns servidores da FUNAI que participaram desses acontecimentos. E, na sequência, tem uma sessão chamada Imagem, Narrativa e Tradução, onde eu busquei circunscrever melhor esse momento, assim, do encontro, né, desses primeiros contatos mesmo, quando os indígenas aparecem lá na aldeia Simpatia. Isso eu fiz a partir de um vídeo que circulou na internet, foi um vídeo que foi gravado lá na época e depois ele acabou vazando, né, teve várias repercussões esse vídeo circular, e eu pego esse vídeo, nessa sessão eu analiso, assim, as cenas, né, eu apresento alguns fotogramas, assim, do vídeo, mas o que foi mais interessante, né, para essa narrativa foi que já numa etapa final da pesquisa, eu fiz um trabalho de tradução com uma das intérpretes, que é a Jacira Jaminawa, e ela foi me ajudando ali a traduzir o que estava sendo dito, né? E também o que estava sendo expresso, assim, em termos de gestos, movimentos. Então, foi muito importante, né, ter tido essa análise minuciosa junto com ela desse vídeo, e aí essa sessão eu me dedico, é um vídeo de 19 minutos, né, e a gente vai analisando, assim, cada frame, cada fala, tentando entender ali o que eles estavam falando, o que estava acontecendo, né. Na sessão seguinte, aquele tema, né, que a gente falou aqui no comecinho, chama Estabelecendo a Confiança, e também a sessão também, as 2 sessões, né, a participação dos intérpretes indígenas, que está totalmente vinculada a essa condição de estabelecer essa relação de confiança, né. Então, nesse capítulo também, logo quando o primeiro intérprete indígena que foi chamado, né, convidado pela FUNAI para ir para lá, é o José Correia Jaminawa, que na época era chefe da CTL de Sena Madureira, e uma grande liderança indígena para o povo Jaminawa, e uma pessoa super importante também no meu trabalho, e que eu já conhecia e gostava muito como chefe de CTL, né? Então a gente já conhecia ele, e quando eles precisaram, né, teve ali o contato, identificaram que era um grupo que falava uma língua pano. Por algumas palavras, identificaram que podia ser de um conjunto que era mais próximo à língua falada pelos Jaminawa. A FUNAI, né, convidou o Zé Correia, ele convida outros indígenas mais velhos, antigos, né, que primeiro foi o Almir, depois o Zé Campu, e eles vão lá para esses primeiros encontros, né. E aí eu descrevo, quando o Zé Correia volta, isso ainda em 2014, eu ainda nem estava, né, como fazendo a pesquisa, mas quando ele volta, eu e alguns outros colegas ali da CR, a gente, né, senta ali com o Zé Correia e fala: Zé, conta pra gente como é que foi. A gente fez tipo uma entrevista, e aí eu fiz um relatório, falei, não, vamos fazer um relatório aqui dessa sua experiência, né. Então,
eu me baseio bastante nessas conversas que foram feitas nesse momento e depois nas conversas com os outros intérpretes que a gente foi reconstituindo esses fatos aí iniciais, né, esses acontecimentos iniciais. Então, eu mostro, né, nessa sessão 3 e 4, como esses primeiros encontros, eles geraram sentimentos de desconfiança e medo em todas as partes envolvidas, né? Então, os intérpretes, por exemplo, falam, né, os parentes brabos, né? E tem essa questão também, os isolados também são chamados, né, no Acre, acho que em outros lugares talvez, mas no Acre são os brabos, né? Os isolados são os brabos. E os Jaminawa, né, que foram trabalhar lá como intérpretes, chamavam eles, né, dos parentes bravos, e aí eles me contaram que usaram nesse momento, e nessa época acho que ninguém da FUNAI sabia, eles levaram um preparo de ervas que era para amansar o outro, né? Então eles, assim, dentre ali as coisinhas que eles levaram na viagem, tinha esse preparo de ervas que eles passavam no corpo, que tinha como objetivo pacificar esse parente bravo. Quando eles vão lá e começam a conversar, eles veem que eles conseguem se entender e as coisas amenizam um pouco, eles começam rapidamente a se chamar por termos de parentesco. Então, né, nos primeiros meses, sobretudo nos primeiros meses, depois que os índios saíram da mata, eu considero, né, pela pesquisa, que a presença dos intérpretes foi fundamental, né, para ajudar a estabelecer vínculos de confiança e apaziguar conflitos. Por exemplo, né, na questão do atendimento, tá aí, um intérprete, o Almiro Jaminawa, que daí também não é bem Jaminawa, e eu vou narrar isso depois na tese também, porque os Jaminawas podem ser Xixinawa, pode ser Mastanawa, é uma diversidade de etnônimos que mudam contextualmente. Ele está mostrando aqui para o Tirimaco, né, que é um indígena lá do Xinani, o braço, a marca da vacina. Então, assim, para conseguir fazer a imunização, né, dos indígenas. E aí eu falo muito da FUNAI, mas é super importante ressaltar que a CESAI também sempre esteve presente aí, né, nesse trabalho conjunto. Então, eles foram fundamentais nesses momentos iniciais. E aí, nas duas últimas sessões, eu vou falar sobre a política, né, de povos indígenas isolados, que tem ali, né, até 87, tem a política da atração, depois isso muda para a política do não contato e passa a vigorar a orientação da proteção territorial, né? Então, como você faz a proteção dos povos indígenas isolados? Você não faz o contato, você protege o território deles. E durante 20 anos, a Frente Etnoambiental em Vira funcionou dessa forma, né? Eles protegiam ali o território, inclusive impedindo os Axaninca de circular na área onde estavam os isolados. E é isso, até 2014, quando as coisas mudaram bastante, né? Pode passar para o próximo. Pode passar, Marcos, por favor. Luana, aqui só para te deixar informada, está tendo um pequeno delay entre a passagem do slide e a aparição aqui para a gente, tá? Tá. Aí acaba demorando um pouquinho, uns segundinhos mais para aparecer o slide. Só isso. Tá bom. O meu horário é até que horas mesmo? Até às 16h10. Ai, meu Deus, vou correr aqui então, rapidão. Aqui é um mapa que tem aqui o Xinani, essa bolinha vermelha ali perto do Peru. A amarelinha um pouco em cima é a Aldeia Simpatia, que foi onde os índios isolados apareceram. E essa área é o município de Feijó. Eu não consigo mostrar no mouse, né, mas que está ali em cima. É um imenso complexo de áreas protegidas, terras indígenas, unidades de conservação, tanto do lado do Peru quanto do Brasil. Pode passar, estou com medo de não dar tempo. O segundo capítulo, então, já vou adiantando. Ele é intitulado Uma Galáxia de Sotaques, e eu tento, nesse capítulo, explorar
é um capítulo mais teórico, né? Explorar um pouco a questão linguística, né? Então, eu vou delimitar o que seria um conjunto de povos indígenas que falam variantes, né, mutuamente inteligíveis, povos falantes de línguas pano, aos quais eu me refiro como complexo dialetal jaminal. Então, são vários povos distintos que falam línguas distintas, mas que conseguem se comunicar entre si, que têm múltiplas relações históricas, né? Então, eu vou analisar como que essa questão linguística se manifestou nesses encontros, né? E também é importante mencionar, também parte do complexo dialetal, os Xanenawa, que falam também uma língua semelhante. Os Runicuim, por exemplo, falam uma língua pano, mas já é uma língua que estaria, assim, num gradiente de proximidade, estaria mais distante. A língua Jaminawa é bastante próxima, e a língua do Xanenawa também é mais próxima da língua dos índios do Xinani. Os Axaninka falam uma outra língua, da família Aruac. Aí, na segunda sessão, eu vou explorar um pouco essa questão dos etnônimos de Jaminawa, que foi uma coisa que, desde o começo do contato, né, aparece os índios e fala, mas quem são esses índios? É Tsapanau, é Mastanau, é Titonau, todo mundo já quer logo nomear, dizer quem eles são. A gente precisa, como que até hoje eles são chamados de povo indígena de recente contato do Xinani, numa decisão que a FUNAI tomou ali de não vamos nomear esse povo até que eles se nomeiem. Mas os etnônimos também, eles não são, geralmente eles são atribuídos por um outro, né? Então, é um pouco também esperar que eles vão dizer quem eles vão ter que começar a entender uma outra lógica do que é essas relações interétnicas para reivindicar uma etnia. Porque ali dentro tem Jaminawa, tem Mastanawa, tem Titonawa, tem uma variedade de etnônimos. Então, isso é um pouco confuso, é bastante confuso, pode ser, né? Essa fluidez com qual esses nomes e essas vinculações assim são manifestas por eles, e aí eu exploro um pouco essas questões, né? E na última sessão eu uso esse termo, né, sair da mata, que é uma expressão que eu fui pegando da fala dos indígenas, de que é isso, eles consideram, né, eles moravam ali dentro da mata, né, literalmente dentro da mata, né, e eles saem para a beira do rio, e aí, então, o contato visto como um movimento de sair da mata, né, um movimento que é uma agência deles, é algo que eles mesmos vão e buscam e executam, né, eles saem da mata, vão para a beira do rio e passam a... Isso muda muito, né, as formas de vida deles, e as interações também, eles passam a se relacionar não só com os não indígenas, né, na base de proteção da FUNAI, sobretudo, né, os servidores, os colaboradores e o pessoal da saúde, mas também com outros povos indígenas, né, de uma forma mais direta e não mais naquela tensão dos saques que acontecia quando eles ainda viviam dentro da mata, mas vinham só fazer expedições de coleta, diríamos assim, nas aldeias dos outros parentes. E aí eu uso, né, tem um caso que me inspira comparativamente para entender essa situação do Xinani, que é o contato dos Nawa, que aconteceu na década de 80, ali no Peru, e que teve a participação de Jaminawas também como intérpretes. Tem uma figura do José Choro, que depois eu fui encontrando em vários lugares da bibliografia, e é muito interessante. Isso me inspirou também para dar uma visibilidade para quem são esses indígenas, né? Porque nos trabalhos acadêmicos sobre o contato dos Nawa, sempre aparece assim, é o chefe Jaminawa, né? Então, o chefe Jaminawa, anônimo, participou ali. Mas eu encontrei uns outros trabalhos que vão falar que esse chefe Jaminawa se chama José Choro, o papel que ele teve, ele se casou com umas mulheres Nawa, mais de uma, inclusive. Ele foi chefe de uma aldeia Nawa, então ele teve um papel assim super importante nesse processo dos Nawa, quando eles saíram da mata, lá no Peru, e os Jaminawa como um todo, mas essa figura específica do José Choro, né? E aí eu me inspirei muito nele em termos comparativos, né? Para entender a situação ali no Xinani. Aqui, esse mapa mostra que são vários, todos esses que estão aqui verdinhos,
Eles são locais onde vivem povos indígenas da família Pano. Pode passar. Tanto no Brasil quanto no Peru, né? Ali o Vale do Javari Gigantão. Tá, o terceiro capítulo chama Entre Rios, Aldeias e Cidades. Nele eu vou falar mais, ele é dedicado ao Jaminawa, né? Ao povo Jaminawa no Brasil, no estado do Acre. Então, nessa primeira sessão e na segunda eu vou falar como foi ali o processo, né? Eles têm uma narrativa de terem migrado do Peru no início do século XX, e eles vão, né? Esses contatos são feitos em diferentes momentos e épocas, assim. Eles saem da mata, eles começam inicialmente a trabalhar para os patrões, né? De seringais, fazendas, até que no final da década de 70, a FUNAI chegou na região, já era o Meireles ali, ele foi chefe do posto indígena Mamoadate, e foi trabalhar com os Jaminawa, lá no Mamoadate, e começa o processo de demarcação das terras indígenas, né, afastam os patrões, e aí eles vão... eles ficam vivendo ali nesse período da década de 70, início da década de 80, e aí, final da década de 80 e mais intensamente ao longo da década de 90, acontece uma série de conflitos entre as famílias Jaminawa ali, eles são muito faccionais, assim, e tem uns movimentos migratórios, né, eles começam a migrar, eles vão para a cidade de Assis Brasil, eles vão para a cidade de Rio Branco, eles passam a viver em Rio Branco, e gera até um problema, né? Eles começam a ser vistos como um problema para o governo do estado. Tem uma ocasião que os financiadores do KfW iam visitar Rio Branco, e aqueles índios que ficavam ali pedindo dinheiro na rua, aquilo ali não estava pegando muito bem, aí o governo do estado vai lá, tenta encontrar um lugar para colocar eles. Enfim, eles passam a expandir o espaço de circulação e ocupação, que na verdade eles sempre circularam, né? Eles mantêm, a gente olha assim e fala, mas é longe, né? Para eles caminham longamente, realmente só eles mesmos, acho que para fazer isso. São áreas montanhosas, de muito tabocal, não são áreas fáceis de caminhar, né? Mas, enfim, eles têm esses movimentos, eles vão para Rio Branco, vão para Sena Madureira. Se a gente vê hoje, no Acre, tem 3 terras indígenas demarcadas, na verdade tem 2, que é Mamoadate, a cabeceira do Rio Acre, onde vivem Jaminawa e compartilham com Machineri, e tem uma multiplicidade ali de áreas reivindicadas, né? O riozinho do Iaco, tem o Jaminawa do Caeté, o Caiapucal, São Paulino, então, assim, é uma questão por ter essa mobilidade muito intensa, né? Então, nesse período aí, na década de 90, início dos anos 2000, então eles se expandem e passam a ocupar diferentes localidades ali no estado do Acre. Eu falo disso nesses 2 primeiros capítulos, né, 2 sessões. Aí depois as sessões seguintes, trajetória de um líder Jaminawa e intérpretes intermediários, eu vou analisar um pouco mais as histórias de vida, né? Então eu analiso a história do líder Jaminawa que eu mencionei, o José Correia. Eu sou uma absoluta fã do José Correia. Eu fiquei muito chateada quando soube que ele foi exonerado do chefe da CTL de Sena Madureira sem aviso, sem nada. E ele é uma pessoa incrível, cria metáforas, e realmente eu tenho, né, uma grande admiração por ele. E outros intérpretes também, né? Então, tem alguns que eu conversei mais, como o casal Francisco e a Mariquinha, que eu também conheci mais. Eles tiveram um papel também de mais protagonismo nessa história. Então, eu analiso essas trajetórias de vida, as trajetórias biográficas ali também, e analiso um pouco também comparativamente na bibliografia esse papel, né, de intermediários. Então, aí tem um caso o único caso que eu encontrei, né, na bibliografia específico sobre intérpretes indígenas é uma tese de doutorado do Marcos Pellegrini, que ele vai falar sobre o Xirixana, desculpa, o Yanomami, que é um intérprete Yanomami. Ele desenvolve uma outra abordagem bem diferente da minha, mas é uma tese que trata especificamente
dessa situação do intérprete, mas é uma figura que eu fui encontrando em outros trabalhos acadêmicos, né? O Chavante tem, por exemplo, um movimento de enviar crianças para serem formadas pelos brancos para voltarem a serem intermediários, né, nesse trânsito entre mundos. E, por fim, eu vou falar da Cidade do Povo e a Vida na Cidade, que é onde os Jaminawa que trabalhavam como intérpretes moravam, e que é muito interessante, né? Se você pensar um conjunto habitacional ali na periferia da capital do Acre, vivem ali essas pessoas que têm esse conhecimento absolutamente especializado e único de ter a condição de ir lá, né, nesse lugar tão longínquo lá, que é o Alto Rio Envira, a base de proteção, e desempenhar esse trabalho ali de intermediário, né, de mediador e de tradutor. Isso também foi fonte de problemas, né, em alguma medida, essa expertise deles no mundo dos brancos, né, esse trânsito intenso, essa vivência deles dos Jaminawa com os brancos também foi uma fonte de problema com os servidores da FUNAI, porque nisso eles levavam conhecimentos, hábitos e práticas que os servidores, né, as diretrizes da FUNAI eram, não vamos trazer essas novidades todas para eles, né, a gente tem que valorizar a cultura, manter a cultura e não ficar trazendo aqui um monte de novidade, mas os Jaminawa, eles são assim, eles gostam muito, né, eles são muito marcados, assim, pintam cabelo, gostam de óculos escuros, são bem modernos, assim, diria. Eles gostam muito da vida moderna, assim, dos brancos, dos objetos dos brancos. Eles circulam muito na cidade, tanto, né, que eles viviam ali na Cidade do Povo. Então, explora um pouco também essa situação aí, contrapondo, né, a vida na aldeia, a vida na cidade, as repercussões e questões que isso trouxe para o trabalho ali na base de proteção. E agora vamos para o último capítulo? Não lembro se tem foto antes. Tá, aqui são algumas fotos, rapidinho. Aqui é o Francisco e a Mariquinha viajando de canoa no Rio Envira. É interessante que a Mariquinha ela é bem mais velha que o Francisco, acho que ela é uns 20 ou 30 anos mais velha que ele. Aqui, no meio de dois indígenas do Xinani, José Correia, e aqui embaixo a dona Mariquinha com dois irmãos dela, o seu Abel, que mora na terra indígena cabeceira do Rio Acre, e o Admilson, que também trabalhou como intérprete. Pode passar. Aqui só para dar uma ilustrada, assim, um diagrama de parentesco dos indígenas, dos Jaminawa, né, que trabalharam como intérprete. Também tem aqui no cantinho da direita, vocês vão ver um casal Xanenawa, que teve uma atuação ali pontual, mais no fim, quando estava encerrando essa colaboração aí dos intérpretes com a FUNAI, para mostrar que, assim, conheci um, conheci outro, conheci mais um, e de repente eu vi, eles eram tudo parente, ligado, casado, ex-marido, é um grupo familiar, assim, realmente de parentesco, e aí eu mostro um pouco como eles são todos relacionados, as relações de parentesco que vinculam eles, né? Pode passar. Aqui é um mapa, né, para ver essa linha amarela, ela sai ali no meio, é o terminal urbano de Rio Branco, que é um local onde os Jaminawa frequentam muito, né, onde tem ali uma diversidade ali de lojas, de coisas para comprar, à beira do rio. Então, assim, é um centro de circulação deles na cidade. E essa linha amarela vai caminhando ali e aí chega ali na Cidade do Povo, né? Que é esse conjunto habitacional onde muitos deles moravam na época. Embaixo tem uma foto da casa da Mariquinha e do Francisco e de um grupo, né, deles ali reunidos nessa casinha que eles construíram na frente da casa. E aí o último capítulo é chamado Acostumando a Viver com os Brancos. Nele eu vou falar sobre as viagens, né, que os índios do Xinani passam a fazer para a cidade e algumas questões da relação, né, com o mundo dos brancos. Então, essa primeira sessão, chamada Primeira Vez na Cidade, fala quando foi em agosto de 2017,
A gente estava fazendo um curso de... Eu estava fazendo junto com eles, né, mas o curso era para os servidores da frente, era um curso de antropologia, ou era de linguística. Teve um curso numa parceria com o projeto do Centro de Trabalho Indigenista, que eles ofereceram um curso de formação em antropologia e noções básicas, né, noções básicas de antropologia e noções básicas de linguística. Então, a gente estava no curso, os servidores estavam lá, quando de repente começa a chegar, né, chega a notícia, os índios do Xinani têm um grupo baixando, eles estão indo para Feijó, eles acabaram, e aí eles vão monitorando, né, o rio é imenso, passa por diversas aldeias e terras indígenas, tem rádio, né, no caminho, e eles vão mandando notícia, eles estão baixando, eles estão dizendo que vão para a cidade, tal. E aí, os servidores, ele fala, não, temos que ir para Feijó agora, né, para receber eles lá. Então, eles vão para Feijó e eles levam o Francisco, né, que é esse intérprete que teve um papel muito importante ali, foi um grande protagonista também nessa história, levam o Francisco junto. Então, vão os servidores da frente, vai o Francisco, eles encontram os indígenas ainda descendo o rio, eles param ali com eles antes, eles dormem uma noite ali na praia, e aí o Francisco mostra para eles dinheiro, era uma grande questão. Isso 3 anos depois dos caras saírem da mata, né? 3 anos depois deles, enfim, passarem a se relacionar, né, de uma forma direta e pacífica com esse nosso mundo super complexo também, cheio de novidades e objetos, né? Então, a questão do dinheiro sempre teve ali, né? Então, tinha isso. Os servidores da FUNAI, não, eles não precisam saber de dinheiro, eles não precisam do dinheiro, mas aí os Jaminau iam lá e falavam do dinheiro, e mostravam o celular, e coisas assim. E aí, então, eles sentam ali na beira da praia, eles explicam ali, mostram as notas de dinheiro e tal, e eles vão para a cidade, e aí tem essa sessão intitulada Intercâmbio, que depois dessa primeira viagem, eles fazem outras viagens, né, e muitas dessas viagens eram motivadas, eles falavam, não, a gente quer ir conhecer onde o Jaminawa mora, né, onde os nossos parentes, Xadabara, que é o Francisco, a gente quer conhecer a casa do Xadabara, a gente quer ir lá. Então, essa relação com o Jaminau, e nesse momento também era um momento onde estava muito tensa a relação dos intérpretes com a FUNAI. Então, foi ali, um pouco depois disso, que essa relação, essa colaboração, ela se interrompe, e a FUNAI deixa de levar os intérpretes lá. Nisso também muitos não, né? Alguns dos servidores que estavam lá e que trabalharam. E aí, gente, 12 meses no ano, a galera fica 7 meses em campo. É um negócio, assim, absurdo em termos de dedicação, de custo pessoal e de compromisso profissional, né? Então, esses servidores, alguns já estavam, né, e aquela relação com os intérpretes estava dando ruim, e interromperam essa colaboração e buscaram novas formas aí de conduzir essa comunicação. Então, eles vão para Feijó. Eu, por exemplo, né, não estava nessa viagem, mas quando eles voltaram, aí os 2 servidores estavam lá, falei, gente, vamos lá, me conta tudo. E aí eu fui lá, ajudei eles a fazer um relatório, né, porque tem essa dificuldade, essa questão da documentação, né, o que eles têm em termos de conhecimento é riquíssimo, né, tem imagens, tem conhecimento de uma série de situações, eu estou falando dos servidores da FUNAI agora, né, uma série de conhecimentos que eles acumulam nesse período, mas que é tanta demanda, eles não conseguem pegar e sistematizar, fazer um super relatório, fazer um super encaminhamento, ficar documentando ali o negócio o tempo todo, é muito oneroso esse trabalho também. Então, ali numa parceria, eu falei, não, vamos fazer um relatório detalhado aí dessa viagem, porque é a primeira viagem, né? Então, a gente fez isso, eu documento, conto, né, com detalhes como que foi essa primeira viagem para Feijó, e depois, nesses dois sessões seguintes, eu também vou falar de outras viagens que eles fizeram. Eles chegaram até Rio Branco e eles chegaram até Brasília, porque o objetivo deles era chegar até Brasília, e eles conseguiram, vieram, e é isso, né? Eles, eu também tenho que dizer que não é eles todo mundo, né? Tinha, sobretudo, 2 jovens que eram os mais, né, aventureiros e sedentos por esse conhecimento, essas relações, enfim, é isso. E eles transitando também ali no Rio Vira, então tem uma questão, né, a FUNAI tenta, não, eles, né, tenta manter eles mais próximos aqui da base, mas eles o tempo todo ali indo para os Axaninca, então, assim, agora a gente já está com vai fazer 10 anos daqui a pouco, né, que esse contato aconteceu, então muita coisa já mudou até dessa época, né, é importante dizer que é restrito ali esses primeiros anos. E aí eu vou
né, para concluir aqui, algumas análises, né, que eu fui desenvolvendo, né, enquanto fui de pesquisa, a gente documenta, a gente coleta dados, mas a gente desenvolve a análise, as reflexões num processo da escrita, né? Quando a gente vai sentar ali, pegar essas informações coletadas e construir uma narrativa. Então, na conversa com eles tentando, né, entender o que era como falar sobre o contato, né? E aí eles falavam dessa palavra na língua deles, marwaya, mas acostumar, né? Então, é um processo de se acostumar a viver dessa outra forma, a viver com essas pessoas, e os intérpretes tiveram um papel muito importante para se acostumar, né? Para orientar, dizer o que era, o que não era, porque eles tinham uma comunicação linguística que não é só linguística, é de parentesco, é de rituais, é de cosmologia, é de histórias, né? E essa conexão ali, tanto que eles, né, se vinculavam ali por termos de parentesco. E, por último, rapidinho aqui, essa última sessão, eu vou falar sobre os servidores da FUNAI, eles acho que ainda são chamados pelos índios do Xinani de pataro, que a gente, né, ficava tentando ali, né, explorar o que era isso, uma corruptela talvez da palavra de patrão, né? E sim, eles eram os patrões, eles vão lá, eles têm equipamento, eles têm gasolina, eles têm barco, eles têm bota, eles têm terçado, né? Então, de certa forma, patrão, mas os servidores da FUNAI não gostavam, ficavam super desconfortáveis nessa situação do patrão, porque o patrão não é aquele que, assim, ele é aquele que tem os bens, mas é aquele que recebe as demandas e que tem a obrigação de fornecer, né? Então, em algumas conversas foi surgindo essa perspectiva de que os índios do Xinani se consideravam donos dos patrões, assim, é uma certa inversão, assim, a gente pensa, o patrão é o dono daquele que ele cuida ali, né? Mas era assim, não, eles são os nossos patrões porque eles dão as coisas para a gente, mas a gente é os donos deles, eles estão aqui por causa da gente. E aí eu faço um pouco umas análises a partir de algumas falas que eu fui enfim, documentando aí na pesquisa, eu exploro um pouco essa situação aí das relações assimétricas, né, que a gente chama entre os indígenas e os não indígenas, no caso, os servidores da FUNAI e os indígenas do Xinani. Aí tem algumas fotinhos. Pode passar. Aqui é na viagem, né, na primeira viagem a Feijó, essa primeira foto aí são as notas, né, aí tem lá a nota de 2, 5, 10, 50, aí eles usam, né, o nome do bicho, né, cada bicho, então aqui é a onça, aqui e aí essa questão da equivalência de valores, né, uma questão super interessante, começar a aprender, né, a lidar com isso, e na hora que chegar lá os benefícios socioassistenciais vai ser muito importante esse entendimento, mas ali foi uma familiarização, diríamos assim. Ali ele explicando o posto de gasolina e embaixo explicando o caixa eletrônico, que é de onde sai o dinheiro. Pode passar. Aí na viagem também de Feijó, eu conhecendo, né, onde a loja que vende motor, a feira, então assim, aí eles chamam o pessoal da frente, né, de proteção, passou a chamar as viagens de intercâmbio, né, então as viagens que a frente acompanhava, eles começaram a caracterizar como intercâmbio, porque estava tendo ali uma troca de saberes e conhecimentos ali nessas viagens que eles faziam. Aí pode passar. Essa aqui já é uma viagem na Cidade do Povo, né? Essas fotos são de uma reportagem da Amazônia Real. Esse de óculos escuro é o Raimundo, e esse outro do cabelo cortado é o Tirimaco, que é uma figura super importante ali no grupo, no contato. E eles estão ali na casa do Jaminal. Foi a primeira vez que eles foram para Rio Branco, e foram esses dois que chegaram lá, absolutamente determinados de que queriam ir. Aí foi quando a frente deixou de levar os Jaminawa, foi isso, a frente deixou de levar os Jaminawa para o Xinani, aí o Xinani falou assim, então a gente vai lá encontrar eles onde eles estão. E aí começou essa demanda
e essa circulação deles, que eles chegaram até Rio Branco. E essa aqui é essa foto aqui em cima, né, é o Francisco e a Mariquinha. Então, assim, nessa questão, né, de influenciar com novos hábitos, conhecimentos, né, tinha essas questões mais complicadas, né, de dinheiro, celular, tecnologia, mas tinha também, né, a dona Mariquinha ensinou a fazer vassoura, o Francisco gostava muito de fazer tarrafa, e aí essa fotinho do menininho aí no carro foi depois dessa primeira viagem para Feijó. Diz que quando eles voltaram para lá, os que ficaram lá queriam saber como que é a cidade, o que tem na cidade e tal, e uma das sensações foi o carro, né, os veículos, e aí o Lula Jaminawa, que é o intérprete que estava lá, falou assim, bom, como que eu vou explicar para eles o que é carro? Aí ele construiu esse carrinho aí de madeira, que ele disse que eles se acabaram, entrava todo mundo aí no carrinho, e escreveu aí FUNAI Fiscalização Federal. Pode passar. Esse aqui só algumas fotos, né, desse trabalho de documentação linguística, que foi um trabalho super importante também. Tem esse dicionário multimídia, tem um link no final da apresentação, pode depois ficar disponível, quem tiver interesse, mas o aplicativo Japim, né, do Museu do Índio, tem outras línguas ali também, e para quem está em campo, faz pesquisa, pode ser uma ferramenta bem interessante. E a próxima? E agora, já estourei meu tempo, né, Lu? Pode concluir, pode concluir. Vou concluir rapidinho aqui. Eu tentei trazer, né, algumas reflexões sobre gênero e política pública indigenista. Não aborda a perspectiva de gênero na tese, né, não é algo que eu dou um destaque, mas, enfim, pensando agora, né, para essa ocasião, para esse momento de estar aqui falando, inclusive gostaria de fazer uma releitura a partir da perspectiva de gênero, mas não deu nesse momento. Mas eu queria destacar a importância das intérpretes mulheres no processo de contato, e aí teve algumas outras, mas sobretudo a Jacira e a Mariquinha foram muito importantes, né, sobretudo para conectar, conversar, dialogar, entender, acessar as mulheres indígenas do Xinani, destacar a agência e o protagonismo das mulheres do Xinani, né, no contato. Às vezes é o homem que saiu ali, né, o jovem mais corajoso que saiu, mas tinha uma mulher ali atrás demandando, elas demandam, elas... Não tive lá, é importante dizer isso também, eu nunca tive na base. Eu conheci alguns indígenas do Xinani quando eles passaram em Rio Branco. Sobretudo de mulheres, né, e sobretudo da linguista que fez a documentação linguística, ela falou que as mulheres lá têm um absoluto protagonismo, assim, que elas têm uma agência, né, e quando a gente fica muito na narrativa só por via dos homens, essa dada, e aí nesse sentido, né, destacar uma ausência ou, né, invisibilidade de servidoras mulheres no contexto de trabalho das frentes de proteção etnoambiental. A Frente Envira teve durante muito tempo uma única servidora que não tinha condição de fazer os mesmos trabalhos de campo que os servidores homens, mas que esteve lá também, dentro das suas condições, tentou trazer projetos, né, voltados às mulheres, a questões mais de medicina, coisas assim. E também a linguista, né, que também é uma mulher, a Lívia, e a Laura também, que é uma antropóloga que teve lá, também fez um diagnóstico muito bom sobre a situação lá do povo do Xinani. É uma antropóloga que já trabalha com o Giaminawa no Peru. E aí, por fim, eu queria mencionar, né, que tem muitas pesquisas, quase fim, porque tem mais um slide, gente, rapidão. Tem muitas pesquisas atualmente sendo feitas, né, em contexto de povos indígenas isolados e de recente contato, e assim, não... eu conheço muitas feitas por mulheres, né? Então, destacar aqui a Clarice Jabur, né, que é servidora também, que está trabalhando sobre técnicas, né, de atração, pacificação e proteção de povos indígenas isolados, a Carolina Santana, que tem um projeto Lua Nova, que vai buscar trazer, né, dar visibilidade às memórias e trajetórias de mulheres indigenistas, tem a Amanda Vila, que trabalha na terra indígena Guaporé, a Luciana Keller, que trabalha com os Canoe Aconsul, a Juliana Oliveira, que trabalha, fez uma etnografia sobre os Corubo, né, povo indígena de recente contato. Então, assim, as mulheres estão presentes nessa área, elas atuam,
de forma diferente dos homens, mas é preciso a gente, seja como pesquisadora, seja como servidora, né, que essa condição da mulher nesse tipo nessa política pública específica, né, que seja visibilizada, que seja garantida essa presença, porque ela é fundamental. E aí a última. E aí algumas possibilidades, né, para a política pública, então a política linguística, né, a questão dos intérpretes na execução de políticas públicas, né, como acesso à saúde, tratamento, acesso à justiça e tratamento de saúde, né, já vem sendo, tem alguns casos, né, de intérpretes formalmente contratados para isso. A importância de formar servidores em conceitos, noções básicas, né, de linguística e documentação. O Peru tem uma política linguística bastante avançada e interessante, eu acho que pode ser, né, em termos comparativos, a gente olhar para o que os vizinhos fazem, a gente pode aprender e trazer experiências também para implementar aqui no Brasil. E para a política de proteção aos povos indígenas isolados e de recente contato, a necessidade de valorizar e estruturar uma política pública voltada para os povos de recente contato, a construção dos programas específicos, né, para esses povos, a importância fundamental do trabalho em conjunto com a CESAI, a necessidade de viabilizar mecanismos administrativos para contratar indígenas que atuam nas frentes de proteção, porque eles têm um conhecimento altamente especializado que diz respeito ao domínio dos códigos linguísticos, sociais e relacionais da floresta, né? Eles são mateiros, eles são diplomatas, eles são tradutores, eles são uma diversidade ali, são barqueiros, e é isso, é importante que eles estejam reconhecidos e presentes nessas ações. E, de novo, né, destacar a necessidade de capacitação em temas como antropologia e linguística, documentação e organização de acervo, porque é uma riqueza de material de documento que aquele pessoal ali coleta, mas sem saber como dar vazão, como organizar, como estruturar. A gente fez isso, né, no âmbito do projeto de documentação linguística, as fotos que eu coloco ali, acervo da frente, é um acervo que eu organizei, mas eu organizei e foi para onde, né? Está onde isso? Está no Museu do Índio? Quem pode acessar? Como é que é? Enfim, políticas, né, de documentação e de acervo documental, acho que é algo que a FUNAI ainda precisa avançar e desenvolver. E aí eu acho que eu acabei. Por fim, esses links para pesquisa, né, a tese que está disponível na biblioteca da FUNAI, tem um artigo bem curtinho, para quem não quiser ler a tese, que foi publicado na plataforma Nexo, que eu falo um pouquinho sobre a tese, o dicionário multimídia da língua do povo do Xinani, e o último ali eu não lembro qual que era. É o vídeo do contato, de 19 minutos, que eu analiso lá na tese. É isso, gente, desculpa, passei o tempo. Você quer que passe o vídeo, Luana? Eu quero, se der para passar. Não é de 19 minutos, tá, gente? É bem curtinho. 3 anos após sair do isolamento, índios do Alto Ira visitaram a cidade pela primeira vez. Conhecidos como o povo do Xinani, os índios habitam a região de fronteira entre o Acre e o Peru. A primeira aparição foi em julho de 2014, no município de Feijó. O encontro aconteceu na aldeia Simpatia do povo Axaninca. No vídeo feito pela FUNAI, é possível ver o instante que um índio entrega um cacho de bananas aos isolados. Nesta semana, foi a vez de um grupo de índios do povo Xinani ter o primeiro contato com a área urbana de Feijó. Até chegar à cidade, o grupo percorreu por água 555 quilômetros. A visita foi monitorada pela Coordenação Geral de Índios Isolados e recente contato da FUNAI e contou com a ajuda de um intérprete para fazer a tradução. Eles vieram que eu olhar, eles querem conhecer, né? Conhecer como é que tá, porque várias vezes que eu escutei muitas vezes, ele já veio conhecer, né? Como é que ele quer aprender, é só saber mesmo. Está achando bonito, né? Estão olhando muita gente agora, estou achando bom. O sertanista José Meirelles, que também acompanhou a visita do grupo a Feijó, mostra a preocupação com o rumo das políticas indigenistas no país e no Acre.
as coisas estão ficando complicadas, a demarcação de terra pararam, e todo dia aparece uma notícia nova e nós já estamos na iminência da retirada de direitos já adquiridos dos povos indígenas, principalmente dos povos isolados que não podem estar lá em Brasília ou lá em qualquer lugar reclamando pelos seus direitos. É isso, é uma reportagem de jornal aí, curtinha, mas fala aí a repercussão, né, regional dessa viagem. É isso, gente, obrigada. Luana, obrigada pela sua explanação. Eu fiz um monte de rabisqueira aqui, porque eu falava, vou perguntar tal coisa. Aí lá na frente você já respondia ao longo da própria palestra, mesmo sanou várias dúvidas que eu tinha aí ao longo desse nosso caminho. Bom, eu gostaria de parabenizá-la por esse trabalho, por essa pesquisa acadêmica, pela preciosidade de conhecimento que ela traz, em especial relacionada à atuação dos intérpretes indígenas, porque você conseguiu registrar um conhecimento que, de certa forma, era tácito, né? Estava só na cabeça ali das pessoas, e agora você tornou ele explícito a partir do momento que você empreendeu essa pesquisa acadêmica. E a atuação desses intérpretes indígenas com a FUNAI só fortalece o quanto a gente precisa, de fato, fazer política indigenista com eles, por eles, para eles, não dá para fazer dissociado, né? A atuação deles ali foi tão relevante nesse contato, que aí eu venho aqui com uma pergunta: o que teria sido desse contato se não tivesse a atuação dos intérpretes Jaminawa? Você consegue imaginar o que teria acontecido ali se não tivesse a atuação deles junto com a FUNAI? Não sei muito projetar, né? Eu acho que esse momento inicial ali, porque teve muitos conflitos. Os primeiros meses tinha, mesmo com os intérpretes ali, tinha muitas situações de desconfiança, né? Gente, né, dá para imaginar que era algo assim, né? Eles queriam ter acesso, por exemplo, à alimentação, né? Tipo, queriam açúcar. Aí, assim, não, a gente não pode dar açúcar. Então, tem essa questão da saúde, né? Que eu acho que é onde eles entram. Poderiam, de outras formas, conseguir estabelecer relação com os Axanin, que teve, né, momentos de conflito, mas momentos também de aliança. Mas eu acho que, sobretudo, a questão da saúde, no momento inicial, foi muito importante, porque a vulnerabilidade desses povos ela é muito grande, né? Vulnerabilidade epidemiológica. Então, uma gripezinha, a camiseta, né? Quando o primeiro contato, aí vai lá o indígena Xaninga, tira a camiseta e dá lá para o isolado. Aquilo ali na repercussão na FUNAI, assim, meu Deus do céu, ele não pode fazer isso, ele está dando... Aí quando teve, por exemplo, os indígenas de Jaminal tinha isso, eles iam para lá, eles levavam, tipo, tinha uma coleta, tinha vários Jaminawa que não estavam ligados ali nos intérpretes, mas sabendo o que estava acontecendo, eles mandavam sacos de roupa. Então, os Jaminawa chegavam lá, eles queriam levar, né, sacos e sacos de roupa para dar para aqueles parentes que estavam precisando de roupa ali. E aí a FUNAI falava assim, não, né, eles não podem, não pode porque isso é transmissão de doença. Então, assim, por um lado, acho que tinha isso, eles viabilizaram, sobretudo a questão do atendimento de saúde, acho que eles foram muito importantes, mas eu não sei dizer o que seria se eles não tivessem. O que eu acho importante destacar é isso, a questão da saúde, de que conseguiram imunizar esses indígenas e que não teve nenhuma morte por doença infecto-contagiosa nos primeiros anos do contato. Eu acho que é muito importante destacar isso. E os Jaminawa jamais teriam ido para lá se não fosse a FUNAI levado eles, porque territorialmente eles estão vivendo em locais distantes, né? Então, a FUNAI fez essa ponte, assim, também. Agora, o que teria acontecido não tinha histórico de alguma atuação dos povos Jaminawa com essas atividades de intérprete? Foi a primeira vez também. Essa questão do intérprete mesmo, eu não sei nem o quão formal ela é, né? Ela acontece de modo informal, né? Quando a pessoa vai para campo, aí pega ali aquele indígena que conhece a língua. Então, assim, eles trabalharam lá, eles conheciam Meireles desde lá da década de 70, na terra indígena Mamuadate. Então, assim, intérpretes e mediadores, né, intermediários, essas figuras que eu vou tentando analisar, intérpretes é uma categoria, né, oficial, que sei lá, administrativa, talvez, né?
mas essas figuras dos intermediários, né? Quando você vai fazer uma reunião na aldeia e você precisa de alguém que ajuda na tradução, acho que são figuras que estão sempre presentes na execução das políticas públicas historicamente, assim. Mas não tem uma expertise, não tem nenhuma formação, era uma coisa que eu falava, né? Mas dá para aproveitar tanto essa atuação desses intérpretes, né? Tanto em obter informação, em uma série de coisas que podia desdobrar, mas é isso, não tem uma política para isso, a gente não tem uma política linguística, a gente não tem uma política para esse tipo de atuação. Foi tudo feito ali um pouco conforme o calor do momento, a necessidade e as possibilidades. O Dionis tem uma pergunta para você, ele é lá da CTL Auá. Dionis. Ana, boa tarde. Parabéns aí pelo trabalho, pela dinâmica e principalmente por dar luz a muita coisa que é esquecida nos vales do Envira, porque ali é uma realidade que eu conheço desde a universidade e depois, até mesmo na FUNAI, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio. Não eles vieram fazer o intercâmbio, mas eu fui fazer o intercâmbio com eles. E isso é muito legal do ponto de vista que você mencionou, que é valorizar o discurso dos colegas de trabalho que estão ali na dinâmica da ponta a ponta, com o contato com os indígenas, porque isso é muito diferente e são eventos raros na história da FUNAI. E como você bem pontuou, foi um evento que, do ponto de vista biológico, clínico, ele não acarretou o que era tradicionalmente conhecido, como as epidemias, o grupo vir a ter perdas, e foi um trabalho muito, muito bem executado conjuntamente entre FUNAI e CESAI. Eu acho que o Acre é um dos pontos assim que você tem o melhor diálogo entre as duas instituições, tanto que eles convivem na base simultaneamente, né, das duas equipes. E eu queria perguntar para você duas questões, uma ligada uma outra questão que você bem contou, a duração que o pessoal fica, 7 meses durante o ano. Só que tem um detalhe, os 507 quilômetros até a base, no período do inverno, que o rio está cheio, são 8 dias de barco. No verão, são 12 dias de barco, entre Feijó e a base. E daí, quando aparecem os processos na FUNAI Central, mas por que o deslocamento vai demorar tanto tempo? Tal? Então, tem todo um universo muito diferenciado nessa situação toda. E eu, do ponto de vista dos intérpretes, que eu queria ouvir a sua opinião, Luana, porque quem conhece a realidade do Acre sabe de toda a vulnerabilidade social que o povo Jaminawa está submetido no contexto urbano acreano. Então, isso aí é uma coisa que não é novidade para quem conhece a dinâmica do Acre. E, nesse primeiro momento, foi esse problema que você bem pontuou da inserção do capital, dos programas sociais, como uma situação que poderia resolver a situação dos indígenas que haviam sido contatados. E, como você bem diz, nas trocas de equipes, sempre entrava um outro tradutor com essa dinâmica de oferecer ainda mais do nosso mundo, enquanto a FUNAI tentava, assim, olha, um passo, eles estavam correndo. Eu queria ouvir a sua avaliação desses dois ritmos, o ritmo do órgão e o ritmo dos intérpretes. E os intérpretes também têm uma relação muito interessante com os ribeirinhos, que são os regionais daquela região, que talvez eles conviveram mais com o grupo RC do que os servidores e os tradutores. Por exemplo, você tem lá o caso do seu João do Anjo, que literalmente viveu com eles quase 2 anos consecutivos, que é uma coisa assim que merece um estudo, aquela pessoa que é de uma fineza e de uma educação que você chega naquele rincão de mundo e fala assim, não é possível que esse ser humano está aqui para poder atuar. E, graças a ele, a dinâmica ali é muito interessante. Os dois ritmos que eu gostaria de ouvir de você e uma curiosidade que todo mundo que conhece o Acre, eu faço questão de perguntar para tentar entender também. Eles são isolados do Estado brasileiro ou são isolados do mundo? Porque a gente tem esse problema da fronteira ali. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. E até o estudo da Laura, que você bem contou, a Laura deixa bem claro que há elementos que, para o Estado peruano, eles são parte do Estado peruano.
Então, isso para a gente também é muito interessante, discutir a política pública nacional para povos isolados, nas regiões de fronteira, é claro. E parabéns pelo trabalho, eu sei de toda a demanda de energia que foi necessário, mas, assim, dar visibilidade aos invisíveis é um trabalho nobre do ponto de vista acadêmico. Jones, obrigada. Que legal que você conhece ali o contexto. Que você falou, por exemplo, do seu João, né? Eu não conheço o seu João, mas eu escutei muitas histórias do seu João e eu fico fascinada com ele, porque, assim, ele não fala a língua indígena, mas diz que ele se comunica plenamente com os indígenas, ele vai para a mata com eles e, assim, melhor amigo, seu João, assim, os relatos, né, dos servidores, sempre o seu João ali, uma figura muito importante, e eu ficava realmente pensando, gente, mas que incrível, né? Diz que ele tinha uma comunicação, assim, tipo, plena, plena assim, né? Mas, assim, tava junto, e vai muito disso, né? Vai para a mata caçar, pega um barco, enfim... Como o seu João tem outros, né? Tem ali na BAP do Douro, só ali no Envira tem vários ali, os colaboradores, né? Então essa situação das frentes, ela realmente é muito delicada, importante que conseguisse realmente, né, incorporar esses profissionais, né, na instituição de uma forma mais segura, justa, com direitos garantidos, trabalhistas, né? Essa questão da logística, né? E agora eu não sei se eu... Bom, tem a questão queria falar sobre os Jaminawa, né, que estão ali da cidade, trazem todas essas novidades da cidade, mas tem uma coisa interessante, por exemplo, também, no começo que é quando eu vou falar sobre eles ajudarem no processo de se acostumar, né, com o mundo dos brancos. No início, eles tinham postura, eles relatam que os indígenas do Xinan tinham posturas muito agressivas, né? Então eles queriam as coisas, eles já brigam, eles batem muito gestual, né? Então, assim, muitos... Você conheceu, Dionis, mais do que eu, na verdade, você pode me dizer. Muito gestual e ameaçando e brigando, né? Muito ali numa imposição de conflito, né? E aí, com a presença dos intérpretes lá, teve um dia que um servidor chegou assim para mim e falou: Luana, eu quero te contar um negócio super legal que aconteceu. Ó. Sei lá, não sei quem era, o China. China chegou, ele queria me pedir combustível. Em vez de chegar com o facão no meu pescoço, ele chegou e me chamou para fazer uma reunião. Aí a gente sentou na mesa e ele conversou e falou ali o que ele queria. Então, assim, esse tipo de amansar, né, que, assim, a FUNAI não quer que leve certas coisas, mas mudar certos comportamentos é desejável, né? Então, a gente não quer ficar se relacionando, assim, na base da agressão. Então, tem que mudar um pouco esses códigos, assim, né? Tinha uma questão, né, que foi colocada no início, mas se fossem indígenas Jaminawa, que não são esses que vivem em contexto urbano, né, o negócio podia ser melhor, eles podiam não estar levando tanta novidade, tanta coisa da cidade, estimulando esse desejo, né, nos indígenas do Xinani para conhecer a cidade e tal. Aí teve uma experiência já bem no finzinho, foi em dezembro de 2017, quando a relação realmente acabou, né, da FUNAI com os intérpretes, que eles levaram um outro Jaminawa, que aí era um Jaminawa que morava na aldeia, era casado com uma xaninca ali no Envira, e levaram... E aí essa pessoa deu vários outros tipos de problema ali, né? Assim, é muito difícil, porque ao mesmo tempo você quer alguém que vai explicar, então, como funciona o Estado brasileiro, você precisa ser alguém que entende um pouquinho o que é o Estado brasileiro. Então, acho que são muitos dilemas, acho que realmente não tem fórmula, não tem manual, não tem uma receita pronta, mas as experiências, né, do Acre, aí no Maranhão, no Javari, eu acho que, assim, sistematizar essas experiências, né, trazer aspectos que são comuns e que também são divergentes, eu acho que poderia ser muito rico para pensar, né, em formas de estar lidando, né, porque aí tem isso, os índios eles eram da cidade, não traziam tudo isso, mas será que com os da aldeia, aí chega um da aldeia que não sabe nem falar português, por exemplo, traz um índio da aldeia para ajudar a gente a mediar essa história, aí chega aquele indígena lá que mal fala português, e aí? O que ele vai estar traduzindo, né? O que ele vai estar falando?
a questão do dinheiro, por exemplo, né? Eu ficava pensando, bom, mas eles estão lá, né? É natural, eles estão conversando ali, trocando ideia. Mas e eles usam muito a palavra bonito, né? Você vê no vídeo, Francisco, eles estão achando muito bonito, eles estão gostando muito. Ele sempre falava assim, eles acham muito bonito, eles acham tudo dos brancos era muito bonito. E aí eles estão lá se encontrando, né? Se reconhecendo e trocando ideia, e aí eles vão perguntar, mas como que você tem essa roupa? Assim, não falar do dinheiro, eu entendo a necessidade, né, da FUNAID, não vamos trazer esse bando de informação e de demanda nova. Por outro lado, na interação interpessoal, falando, né, isso aqui, celular, eu comprei com dinheiro que eu recebi para vir trabalhar aqui com vocês. Aí isso vai desencadeando novas, e eles passavam dias ali juntos, conversando, então, assim, é algo totalmente impossível, acho que, de controlar. Mas poderia melhorar, talvez, com diretrizes, com formação, com acompanhamento, podia ser um pouco menos livre, né, talvez. E aí, por fim, a questão eu não sei se eu entendi bem a pergunta dos isolados do Estado ou do mundo, mas, assim, naquela região tem outros povos indígenas isolados, né, a base do Douro fica ali perto, no lado peruano, né, tem, inclusive... isso, dos etnônimos, né? No Peru tem os Titonawa, que pode ser que sejam, né, parentes diretos, né, consanguíneos, inclusive, dos índios do Xinani, que se perderam, né, se separaram por conta de faccionalismo e outras questões no passado. Tem os índios isolados do Riozinho, que os servidores têm uma desconfiança que eles são, tipo, um grupo, inclusive, tem relatos que eles já coletaram, que é tipo irmãos, são familiares, assim... que em algum momento eles não sei se brigaram, se dispersaram, o que aconteceu, que eles rompeu esse contato, mas é importante trazer isso, eles não são isolados, eles não estavam isolados, só em algum momento, no momento recente, acho que para eles tomarem a decisão de sair e buscar o contato, sim, eu acho que eles estavam isolados, mas porque tem um monte de narcotraficantes circulando ali, inclusive eles tinham marca de bala, então eles estavam sofrendo violência, assim, eles já... se eles trabalharam para madeireiros, se eles tiveram algum tipo de relação com essas, que também, às vezes, são até indígenas mesmo, né, que estão ali fazendo uma questão de transportar ali na mata, porque tem que ter muito conhecimento para andar ali. E aí tem uma história muito doida ali do traficante português também, que foi preso 2 vezes na base, é um negócio... 3, né? É um negócio muito doido esse traficante. Então, assim, é um lugar muito lá nos confins da floresta, e tudo acontece ali, é um negócio, assim, impressionante. Eu sou fascinada, na verdade, com essa região aí, com essa história. Não sei se eu respondi. Sim, Luana, respondeu. E só uma última informação que eu acabei me esquecendo no comentário, que a partir do processo seletivo de 2021, que teve o pessoal temporário, a participação feminina na BAP aumentou muito, tanto que a supervisora da BAP, a Ítala, eu não sei se você chegou a conhecer, ela trabalhou no CEDISC da CR também, e tem aumentado bastante a participação feminina nas atividades da BAP Xinani, porque era a participação até o momento era restrita à equipe de saúde, né, que tinha as duas, a enfermeira e a técnica, que revezavam entre elas, mas agora tem uma série de agentes e a supervisora também participam, e tem toda essa dinâmica de potencializar a participação feminina dos servidores e das mulheres no grupo, que você bem pontuou que no momento do contato a Paul está do outro lado do rio esperando o China e o Chirimaca atravessarem. Obrigada pelas contribuições. Obrigada, aí. Dionis. O Cleudon Sena também quer fazer uma pergunta. Luana, Cleudon. Boa tarde. Estão me escutando? Boa tarde, Luana, tudo bem? Tudo bem. Eu estou sem câmera aqui, então não vai dar para aparecer. Eu estou agora aqui, para quem não tem essa informação, eu estou aqui na frente ao ar, mas originalmente eu sou lá do Envira, da frente Envira, né? Infelizmente, à época do contato, eu estava na CR, estava no SEGAT da CR, então eu não tive a oportunidade de participar diretamente do contato. Foi uma época que a Luana, acho que lembra, o SEGAT esvaziou assim de um jeito que
Eu tinha vontade de ir, mas não tive, né? A Eva meio que não podia fazer essa liberação no momento, estava numa fase bem crucial. Mas, assim, eu não peguei a explanação toda, né? Mas algumas perguntas que eu ia fazer, o Jones já acabou aí fazendo todo a pergunta e a Luana já contemplou, então eu me manifesto só para fazer essa saudação à Luana aí. Fazia muito tempo que eu não havia. E realmente, sim, só para exemplificar um pouco o conhecimento que eu já tenho, os contatos são todos, como é que eu vou dizer? São todos de primeira vez, né? Não existe a fórmula de contato, né? No Envira, por exemplo, tinha muita coisa para dar errado, uma equipe altamente inexperiente nessa coisa de contato com os povos isolados, mas acabou dando certo, né? Não tivemos óbitos, felizmente, devido ao contato em si, e se é que existe um contato bem sucedido, eu acho que o Envira é um exemplo deles, né? Que foi algo bem sucedido diante da gama de problemas que teve, e a equipe do Envira foi muito boa, a equipe da CESAI que atuou foi muito boa, né? Os Jominauas também foram a equipe de intérprete, né, muito boas também. Eu acho que é isso, então foi mais só mesmo para fazer uma participação aqui, né? Prazer em revê-la, Luana, e era só. Obrigada, Cleudon, bom te escutar. A gente tem aqui, deixa eu ver, que as pessoas que estão aqui, tem o Cleudon, tem o Edelson, eu não sei se tem mais gente, mas vamos agradecer publicamente, então, Marcos Boni, Jefferson Lima, o Wagner Galo, todas essas pessoas, assim, o Guilherme Siviero, todos eles, assim, são dignos, assim, de todo reconhecimento, assim, porque o que eles fizeram, eles não tinham formação, eles não tinham preparo, eles tinham muito pouco respaldo institucional, e eles conduziram algo assim, eu até falo isso no início, quando eu falo dessa questão do mal-estar, né, dessa função servidora pesquisadora, porque eu, enquanto pesquisadora, é uma posição, de alguma forma, mais confortável, né, eu escutava ali as histórias, os relatos, eu fico fascinada, eu fico tentando pensar, entender e tal, mas eu não estava na posição. William Yafuri, muito obrigada! O William foi coordenador durante anos ali da frente, incrível também. E eu ficava, né, fascinada, né, em termos intelectuais por essa situação toda, mas eu não tinha que tomar uma decisão. Eu não tinha que decidir ali se isso pode ou não pode, se é agora ou se não é. Então, assim, eu posso, né, enquanto intelectual, enquanto refletindo, é uma posição, de alguma forma, né, mais confortável, que a gente está ali para explorar num nível, né, a partir da prática, né, da realidade, mas a gente tem uma liberdade de pensar. E quem está na posição de gestor e tomada de decisão é uma outra situação. Você tem que tomar uma decisão, você tem que dizer vai, não vai, pode, não pode, remove. Remoção de saúde é uma questão super séria, porque aí você pega, e teve várias no Xinani, então você pega ali um povo ali de 2 anos, 3 anos de contato, tem uma situação grave de saúde, você mete ele no helicóptero e leva lá para Cruzeiro do Sul. Uma grávida. O que isso, né, as repercussões disso ali no povo, então assim, são decisões dilemas muito sérios, que têm impactos muito concretos, assim, na vida dessas pessoas, e que os servidores, os gestores públicos que fazem. Então, terminar aqui reiterando toda a minha admiração e respeito por esse trabalho, e por essas pessoas. A gente fala também a FUNAI, né, também fala disso, a FUNAI fez isso. Eu tento, de alguma forma, não falar, né, de forma genérica a FUNAI, porque não é a FUNAI, são aqueles servidores ali da frente, mas em alguma medida eu também faço, né, genérico, servidores da frente, mas assim, eu nominei aqui, não são pessoas genéricas, né, são pessoas com perfis, com personalidades distintas, qualidades, defeitos, como todos nós, mas que são incríveis. Certo, Luana, obrigada. Você já deu uma olhadinha aqui no chat, né, como um todo, já viu várias mensagens aí dos nossos participantes.
A servidora Fernanda Barbosa traz uma demanda aqui para a CGGP relacionada ao quantitativo de mulheres na FUNAI, né? De saber como, em que área a gente está, né, atuando, quantas somos, se somos maioria na área meio, na área finalística. Fernanda, eu vou compartilhar aqui com vocês o painel estatístico de pessoal da administração pública. É um painel feito pelo Ministério da Economia e nele a gente consegue obter essas informações. Aqui neste campo, eu não sei se o meu mouse aparece aí para vocês, vocês podem digitar FUNAI. Quando você digita FUNAI, já aparece o dashboard da FUNAI, né? Aqui a gente está por tipo, então a gente tem servidores do sexo feminino, do sexo masculino, e aqui está contemplando todo o corpo funcional da FUNAI, desde os ativos, os temporários, os que estão aposentados, os que são instituidores de pensão. E para a gente ver só os ativos, por exemplo, a gente clica em cima do tipo de vínculo, e o próprio painel, ele altera. Então, a gente já vê uma redução aqui naquele quantitativo inicial, né? A gente vê que somos 685 mulheres ativas hoje dentro da FUNAI. Em contrapartida, o número de homens dentro da FUNAI é bem superior, né, a 50%. E aqui a gente pode ir passeando por esse dashboard, a gente vê dados gerais também, onde estão localizadas essas mulheres, 43,4% estão na região norte do país. Se você quer ver especificamente a região norte do país, clica em cima da região norte, aqui na legenda do mapa, e aí ele traz o quantitativo. São 44 mulheres ativas em todo o norte do país, traz aqui quantas são temporárias, quantos são ativos permanentes, situação de vínculo, a escolaridade também. Então, dá para ir passeando aqui nesse dashboard e coletando essas informações. Se ele apresenta informações mais específicas, como, por exemplo, a unidade da FUNAI, unidade organizacional onde estão essas mulheres, ele não chega a esse nível. Mas eu vou levar essa demanda, tá, para a CGGP. No entanto, esse painel estatístico aqui, ele já traz várias informações que você questionou aí. Fica a dica, então. Não temos mais nenhuma pergunta aqui. Pessoa com mão levantada. Opa, acho que apareceu uma. Ah, era eu mesmo que levantei minha mão. Vou baixar agora. Não temos mais ninguém aqui com mão levantada. No chat não temos mais nenhuma pergunta. Muitos elogios para a palestra da Luana. Teve uma pergunta aí teve uma curiosidade aí que o Gustavo colocou, né? Depois que o povo Shinani participou dos contatos com as roupas ali, teve que ter uma capacitação a respeito do trato, né? Com as vestimentas. Não temos mais nenhuma pergunta aqui. Bom, Luana, eu agradeço muito pela tua participação, pela sua troca de conhecimentos aqui com os nossos participantes, com servidoras e servidores da FUNAI. Foi muito esclarecedor, muito enriquecedor, e acho que foi uma forma muito agradável da gente encerrar esse nosso quarto dia, né, de evento, com essa temática voltada para contatos com povos indígenas isolados e atuação de intérpretes indígenas nesse contato. Antes da gente concluir aqui 100% a nossa participação, eu quero só lançar um desafio para vocês, relacionado aí à palestra da Luana, e esse desafio está valendo para amanhã, para todo mundo aqui da sala virtual, uma premiação, tá? Mas só vai valer se conseguirem realizar o desafio 100% aqui. Vou compartilhar a tela, tá? Vamos gamificar aqui a nossa palestra agora. Vocês estão vendo aí um caça-palavras? Nesse caça-palavras tem 4 termos relacionados à palestra da Luana. Então, vocês podem até deixar os microfones ativos, porque conforme vocês localizarem o termo, vocês podem falar, verbalizar esse termo. Então, são 4 que estão escondidos aí nesse caça-palavra. A turma encontrando os 4 está valendo uma premiação para amanhã. Opa, a Thaís já encontrou 2 aqui, ó. Etnologia. Vamos ver aqui se eu acho. Aqui, etnologia. Jaminawa aqui, Jaminawa. ó. Jaminawa. Intérpretes. Jaminawa.
Intérpretes e Shinane, que a Thaís achou ali Shinane. também. Ah, foi mole demais, gente. Todo mundo vai ganhar aí a premiação amanhã, no final da palestra da nossa servidora de amanhã, que é a Daniele Moreira Brasileiro. Ela vai trazer para a gente a palestra Expressões da Questão Indígena e da Proteção Social, o caso dos Canamari, Ticuna, na terra indígena Vale do Rio Javari, no tempo 2010-2020. Então, amanhã, às 10 horas da manhã, essa será a nossa última palestra do evento Mulheres no Indigenismo. Após a finalização dessa palestra, Daniele vai ter a premiação prometida aqui. Luana, obrigada de novo. Você gostaria de deixar palavras finais? Agradecer mesmo a oportunidade, reforçar que foi muito importante, né? Eu não conseguiria ter feito essa pesquisa e o doutorado se eu não tivesse tido essa oportunidade do afastamento para licença capacitação, e eu desejo que a gente possa ampliar, permanecer, continuar, né, oferecendo, que a FUNAI ofereça isso para os servidores, e destacar a importância da gente olhar para os servidores que estão nas frentes de proteção etnoambiental, para a situação das mulheres que atuam aí, deixar esse reforço, eu já disse antes, mas queria reforçar e agradecer a todo mundo que veio. Obrigada. Obrigada, Luana, novamente. Pessoal, uma boa tarde para todo mundo. Amanhã a gente aguarda vocês de novo às 10 horas da manhã para o nosso último dia de evento. No mais, um grande abraço a todos e até mais. Obrigada, Elô. Valeu.